Boa noite, pessoal. Fazendo as conexões, entrando ao vivo no Instagram e no Facebook. Vamos ver se o Face está rodando direitinho aqui. Beleza? Estamos nos dois canais. Quem está entrando aí, dá um sinalzinho se está me ouvindo. Se o áudio está rodando legal. Dá um sinalzinho aí se vocês estão me escutando. Obrigado, Ricardo. Já sinalizou ali que o áudio está bem. Obrigado, Ricardo. Vamos esperar mais um pouquinho. Doutora Elaine Pop, sempre conosco. Prazer, doutora Elaine, está aí. Carlos Alberto também já sinalizou que o áudio está legal. Doutora Stephanie, olha, que prazer. Doutora Stephanie Castro está conosco. Odontostômato. Beleza. Pessoal, como a maioria das lives que a gente fez, transmissão simultânea com o Facebook. Então, assista onde for mais fácil para você. Lá no Facebook fica a gravação disponível por mais tempo. Aqui no Instagram, no Stories do Instagram, fica só por 24 horas. E às vezes alguma dessas foram já postadas lá no YouTube também, para quem quiser assistir de novo. Dr. Cláudio Itzberg, fizemos uma live há poucos dias. Grande amigo, está presente também. E aproveita esse tempo agora aqui, pessoal, e manda a sinalização da live para mais gente aí, convida os colegas, convida outros dentistas para participar conosco, que hoje é um assunto muito interessante. O Wilson, meu colega, já está presente também na sala. Então, aproveita, convida mais gente e vamos entrar para participar, que o assunto de hoje não tem como perder. Grande professor. Obrigado, Stefan. Já temos bastante gente. Bom, então eu quero aproveitar e iniciar a nossa conversa, como sempre, pedindo para vocês se inscreverem no canal lá no YouTube, se inscreverem aqui no perfil do Instagram, no Facebook. Diariamente nós estamos publicando conteúdo, publicando matérias da área de estomatologia para ajudar a que isso seja realmente posto em prática no consultório, não importa qual seja a sua especialidade principal, não importa qual seja o seu núcleo de atuação no consultório ou aquilo que você gosta mais. Esse conteúdo é para te ajudar a não precisar encaminhar os seus pacientes de estômago, poder resolver os teus casos. E aí, eu quero compartilhar uma novidade, então a gente vai avançar um pouco mais nesse processo e depois dessa sequência de lives, nós vamos fazer um workshop que vai ser justamente com esse foco, porque assim, ó, a gente está mostrando um monte de conteúdo de estomatologia, tá? Bacana, legal, estou estudando, mas como eu coloco esses conteúdos na prática? Como é que eu faço para começar a atender isso no consultório, caso eu ainda não faça ou tenha dificuldades, não só de fazer o atendimento, mas também de enxergar a possibilidade de ganhar dinheiro, ter lucro com isso no consultório, com a estômato inserida dentro da prática cotidiana. O workshop também é gratuito, ele vai acontecer nos dias 11, 13 e 15 de maio, na sequência das lives. Então, falta aí 2 semanas para a gente começar os workshops. Ele é gratuito, mas precisa se inscrever. Então, agora ainda não tem o link lá na minha página, mas já tem aqui no Instagram, depois nós vamos colocar no YouTube também. Se você for no meu perfil ali, tem uma listinha azul ali que diz Linktree. Basta você clicar ali no Linktree, abre uma outra janelinha com o menuzinho verde ali, e o primeiro item desse menuzinho é esse workshop, que diz workshop avançando com estomatologia. Já está os dias ali, 11, 13 e 15 de maio. Aí você clica ali, abre, você só precisa colocar o seu e-mail e o primeiro nome. Para aí depois você vai receber no seu e-mail o acesso para assistir o conteúdo do workshop. Então, como eu falei, ele é gratuito, ele é online, mas tem que fazer a inscrição. Portanto, usa também o e-mail bom seu, aquele e-mail que você abre, porque senão vai chegar o link lá para você assistir às aulas e você não vai encontrar. Precisa confirmar a inscrição para que realmente você receba esse link ali, receba
a notificação para ter acesso a esse conteúdo. Nós vamos lembrar desse workshop, nas nossas próximas lives aqui, mas vocês estão... a Vera chegou, está sempre conosco também. Gisele Gadonski. Gisele é nossa aluna de bastante tempo. Grande figura, cirurgia bucomaxilofacial. Então, pessoal, o workshop, vocês estão sabendo aqui em primeira mão do workshop, ele está disponível, então, ali na minha bio, só clicar na listinha azul que diz Linktree, e aí, então, fazer a inscrição. 11, 13 e 15 de maio. Bom, mas então, vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é um assunto muito palpitante e muito rico. Na verdade, nós temos vários caminhos para falar dentro dessa 1 hora aí de câncer de boca. Eu acredito que conversar a respeito de diagnóstico precoce e diagnóstico inicial do câncer, ou prevenção de câncer de boca, é um caminho importante, mas é um caminho sempre muito falado, muito batido. Então, eu gostaria, e vou começar a nossa conversa, vocês, como sempre, podem ir fazendo perguntas aqui. À medida que vocês forem perguntando, de acordo com o interesse, a gente pode ir redirecionando a conversa, tá? Mas, como diria nosso grande mestre Pantelis, muitos colegas me dizem que nunca enxergam câncer, mas com certeza muitos cânceres viram eles. Olha, a doutora Ana Helena chegou, radiologista, grande amiga. Então, nós vamos começar discutindo a parte mais biológica do processo, porque esse é um conteúdo que eu acredito que seja mais difícil de ser encontrado, e é um conteúdo que pode agregar mais. Mas, como eu falei, né, vocês podem ir fazendo perguntas e a gente vai reposicionando o assunto, porque o assunto é grande demais. Lá no Facebook, eu respondo as perguntas depois, aqui a gente vai acompanhando, e já vai, essa é a fala do Manuel, né? Para quem não foi aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Manuel Santana e o professor Pantelis Varvac Rados eram os professores de patologia. O professor Pantelis ainda é professor na Universidade Federal, e talvez 90% do que eu ensine aqui nessas lives eu aprendi com eles. Trabalhei um bom tempo com eles, além de meus professores, foram meus mentores, assim, pessoas que eu tenho gratidão eterna, me ajudaram muito, tremendamente na minha vida profissional e me abriram muitas portas, muitos caminhos, né? Já que os dois foram citados aqui, eu não poderia deixar de agradecer ao professor Pantelis Rados e ao professor Manuel Santana, e agradecer ao mestre deles, que também foi meu mestre, que era o professor João Jorge Barbachan. Grandes figuras da patologia, figuras conhecidas e respeitadas no país inteiro. Ah, tá certo, Bibiana. E da PUC também, claro. Os três também davam aula na PUC, formaram gerações e gerações de dentistas na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e na Universidade Federal também. Grandes figuras. Inclusive, Maurício, meu orientador na graduação, Manuel no mestrado. Obrigado aos dois. Olha só, Ana Cláudia. Muito obrigado pela lembrança. Ana Cláudia é cirurgiã bucomaxilofacial também, foi nossa aluna, trabalha no Exército Brasileiro, né? Oficial do Exército. Muito bem, então vamos lá falar de oncogênese no início. Começamos assim, e aí a gente vai reposicionando a conversa, né? E para a gente começar a entender como é que o câncer acontece e se desenvolve, o primeiro ponto importante é a gente lembrar ou saber que o câncer, e aí entra o câncer de boca, ele é uma doença genética. E qual o entendimento que a gente deve ter de uma doença genética? É diferente de dizer que o câncer é uma doença hereditária, embora possa ser as duas coisas. Possa ser uma doença genética e possa ser uma doença hereditária também. Mas dizer que ele é uma doença genética quer dizer que ele está ligado ao DNA, ao material genético. Hereditário quer dizer que ele vem de herança dos nossos antecessores. Mas a relação do câncer com o material genético quer dizer que ele só vai acontecer se você tiver alteração nesse material genético. E sem a alteração, ele não acontece. No caso, então, em particular da boca, e aí nós estamos falando de 90% a 95% dos tumores da boca, que são carcinomas espinocelulares, o carcinoma epidermoide, isso não vai ser diferente. É preciso que você tenha alterações genéticas, e essas alterações genéticas vão levar a célula ao ponto da malignidade, ao ponto de ela ser uma célula diferente das outras.
Se nós formos entender ou pensar nisso do ponto de vista, então, biológico, nós diríamos que essa célula, por alterações no seu material genético, passou a sofrer distúrbios de maturação e passou a ter um comportamento biológico diferente das outras. Já que o professor Manuel Santana foi citado aqui, o professor Manuel Santana dizia isso de outra maneira. Ele dizia assim, uma célula tem um ataque de estupidez e resolve ser sozinha no mundo. Que é uma definição muito própria, muito particular e absolutamente correta. Ela resolve ser diferente das outras. Mas não é bem que ela resolva, né? Não é uma decisão que num dia ela toma e aí ela vai viver a vida dela separada das outras células do organismo. Mas é uma interpretação muito interessante, porque é mais ou menos isso que vai acontecer. De maneira que essas alterações, no caso do câncer de boca, elas demoram na maioria das vezes. É claro que a gente tem pacientes jovens que já têm câncer de boca, isso é raro, é a minoria dos casos, mas usualmente o perfil do paciente com câncer de boca é um perfil de uma pessoa que vem se expondo há muitos anos a fatores predisponentes. E aí, por fatores predisponentes, nós vamos entender substâncias ou situações que sejam capazes de induzir essas alterações genéticas. Então, progressivamente, a célula vai fazendo e acumulando essas alterações. E no momento que ela faz uma dessas alterações, bem simples, bem singela, se ela duplicar, ela passa para a célula filha, para as duas células que ela vai dar origem, essa alteração genética que ela sofreu. Essa mexidinha no DNA. Passa mais tempo, uma daquelas células filhas é novamente ou continua sendo exposta a esses agentes predisponentes, podemos chamar de fator predisponente, podemos chamar de agentes carcinogênicos, podemos ser específicos e pegar um exemplo como o cigarro, que tem mais de 70 substâncias carcinogênicas na sua composição, e aí, com o passar de mais tempo, uma outra alteração acontece. Nem sempre as coisas terão um curso assim tranquilo e lento e progressivo na vidinha da célula. Porque essas alterações genéticas que vão acontecendo, às vezes, elas podem acontecer de uma forma muito intensa. E essa alteração ser alguma coisa assim bizarra. Tão bizarra que não vai haver condições biológicas para essa célula sobreviver. Porque essa alteração é incompatível com a própria vida da célula, com as suas atividades bioquímicas e metabólicas, e essa célula naturalmente entra em necrose, porque ela é inviável biologicamente. Essa é uma das hipóteses. A outra das hipóteses possíveis nesse caminho é essa alteração gerar proteínas que não estão na nossa lista de proteínas próprias do organismo. Não faz parte lá dos nossos antígenos de histocompatibilidade. E porque ela não está na lista dos antígenos de histocompatibilidade, essa mutação, essa proteína nova lá que está sendo produzida ou criada, ela ativa o sistema imunológico. E aí, o sistema imunológico vai destruir essa célula diferente que acabou se formando. Bom, com esse preâmbulo aí, com essa introdução, a gente começa a derivar para várias situações. A primeira delas, você vai precisar para o câncer de boca, na grande maioria das vezes, de sucessivos episódios de alteração desse material genético que vão se acumulando ao longo do tempo? Sim, isso é o que normalmente acontece. Sucessivas alterações do material genético que vai se acumulando ao longo do tempo. Posso ter uma alteração bizarra demais que a célula desaparece com aquele monte de alteração que ela já tinha? Sim, e isso é bom, porque você interrompeu a possibilidade de surgimento do tumor. Próxima questão. Formou proteínas estranhas, ativou o sistema imunológico, e aí o sistema imunológico vai destruir essa célula tumoral. Perfeito. Isso acontece diariamente no organismo de todo mundo. Bom, aí, outras incursões.
Se o câncer é uma doença genética que depende do DNA, todo mundo tem DNA. Então, todo mundo está sujeito a ter câncer? Sim, todo mundo está sujeito a ter câncer. Tem, inclusive, o pessoal mais alarmista que pesquisa essa área aí, que diz assim, todas as pessoas vão ter câncer. Talvez alguns não vivam o suficiente. Talvez algumas pessoas precisassem viver 200 ou 300 anos para conseguir fazer um tumor, mas eles vão fazer. É uma teoria. Por quê? Porque vai chegar um momento que esse DNA vai acumular tantas alterações genéticas que vai acabar produzindo uma daquelas células que a gente comentou agora no início da conversa, que teve um ataque de estupidez, que teve um distúrbio de maturação e resolveu ser sozinha no mundo. A questão é o seguinte, que precisa passar por todos esses mecanismos, precisa ter essa questão de vencer a vigilância imunológica, que é muito importante. Então, vem aquela questão assim, qual é a principal relação do sistema imune com o aparecimento dos tumores, né, com a oncogênese? Talvez a principal relação do sistema imune seja a vigilância, seja não deixar que aconteça. Por isso que o sistema imunológico equilibrado, ele previne o aparecimento de tumores, porque o sistema imunológico identifica, e aí quem é que identifica? Normalmente são os linfócitos, e se a gente puxar um pouco para trás lá, vai lembrar que tinha um dos tipos de linfócito, que era o linfócito B, citotóxico, ele vai atacar essas células estranhas, vai grudar literalmente nelas e vai destruir essa célula. Gosto muito da forma como explica. Claro, objetivo e didática. Obrigado, Fábio. Muito bem, mas aí passou pela vigilância imunológica, essas alterações, elas estão sendo cumulativas, elas estão sendo devagar, né? A coisa está acontecendo progressivamente, até que você vai ter uma célula com kit completo. Pensa no sujeito que resolveu, ou está pensando em ser um punk. Ele não vai dormir um dia e acorda punk. Não, ele tem que colocar os piercings, tem que fazer as tatuagens, tem que cortar o cabelo diferente, tem que comprar os coturnos, as roupas de couro. Cara, isso é um processo. Demora até que ele está com a expressão completa do punk, né? O fenótipo está determinado. Talvez até já tivesse isso lá no genótipo dele, mas ele ainda estava construindo o personagem. Então, a célula tumoral vai passar por esse processo também. Como a gente disse, assim, não tem como você medir. Algumas pessoas têm um DNA que é mais resistente, outras que é menos resistente. Por isso que tem pessoas que fumam 40 cigarros por dia, por 40 anos da vida, e não acontece nada. Eles não fazem nem leucoplasia. E por isso que tem pacientes que fumam 10 cigarros por 5 anos e acabam fazendo um carcinoma. Talvez esse seja, inclusive, um dos grandes desafios hoje, você conseguir predizer a resistência genética que cada paciente pode ter, porque aí então você vai conseguir realmente calcular o risco individual, baseado na resistência genética que esse paciente ou que essa pessoa pode ter aos diferentes carcinogênicos. Bom, mais uma pegada aí do nosso raciocínio. Aí, se a gente está falando de material genético, está falando de alteração no DNA, uma questão que sempre aparece é a questão dos oncogenes. Então, o que são os oncogenes e qual o papel deles na carcinogênese? Na verdade, existem centenas, já mais de 100 tipos de oncogenes conhecidos e identificados. O que nós temos é o proto-oncogene. O proto-oncogene é um gene inibidor, em resumo, nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, embora não haja expressão clínica da neoplasia. Elas foram se sensibilizando, preparadas para um dia se transformar. Olha só, Rodrigo, eu diria assim, que não é que elas... É que não para esse processo, né? Não, vai, até que ela duplica diferente, né? Isso é contínuo, assim, não é como se precisasse mais um gatilho necessariamente. Biologicamente, a coisa vai indo, até que ela vai mudar radicalmente. E esse mudar radicalmente significa que essa célula, ela vai
não respeitar mais o ciclo celular, depois a gente fala um pouquinho disso, que é importante, que ela vai começar a se reproduzir continuamente, não respeitando mais o ciclo celular. Eu já resgato essa informação do ciclo celular, que justamente ela vai encaixar nessa questão dos proto-oncogenes depois. E aí, ela também não vai respeitar a questão de competitividade nutricional, porque a célula maligna ela é muito mais eficiente para consumir energia que a célula normal, e também, como ela não respeita mais o ciclo celular e passa a se reproduzir continuamente, ela canaliza essa competência dela de consumir energia para aumentar ainda mais essa reprodução. E aí, aproveitando esse gancho aqui, Rodrigo, assim, você precisa de uma celulinha só, né? É uma celulinha, e essa celulinha sofre expansão clonal. Se você tiver uma célula alterada geneticamente, então você não precisa ter 10, 20, 30 células aonde isso está acontecendo. Aquela uma célula, ela é capaz de produzir um tumor sozinho por esse fenômeno que a gente chama de expansão clonal. E o que é a expansão clonal? A reprodução, esse crescimento, ele vai se dar, e lembra lá de matemática, né, de progressão geométrica, porque uma célula, PG, uma célula, ela vira duas, essas duas viram 4, aquelas 4 viram 8, que viram 16, que viram 32, que viram 64, que viram 128, que viram 200 e não sei quantos, 246, se não me engano. Enfim, e aí não para mais. Por isso vai ficar volumoso e elas vão ficar juntas ali. Então, essa alteração genética vai somando. No momento que uma está com todos esses requisitos prontos, ela rompe com o ciclo celular, ela não respeita mais o ciclo celular, começa a reproduzir cada vez mais e muito mais competitiva do ponto de vista metabólico. E ela canaliza essa competência metabólica para reproduzir ainda mais ainda. A gente às vezes até diz assim, o paciente dorme, o tumor não. O tumor cresce 24 horas por dia depois que ele está estabelecido. E é essa a consequência lá do paciente ficar muito magro quando ele está com câncer avançado, né? O que se chama caquexia. Ele fica magro justamente porque o tumor está consumindo é muito mais competente metabolicamente, está consumindo tudo que o paciente consegue se alimentar. Muito bem, falávamos dos proto-oncogenes, então, que são mecanismos de trava. Quando esses proto-oncogenes sofrem alguma alteração, aí eles viram oncogenes, porque aí você perdeu os mecanismos de inibição para que essas células tumorais acabassem se desenvolvendo. Junto, paralelo nessa jogada, a gente tem genes de supressão tumoral, que também são genes com função específica de impedir o desenvolvimento do tumor. O problema não é você ter o gene, pelo contrário, isso é bom, você tem que ter os proto-oncogenes e você tem que ter os genes de supressão tumoral. Acontece que, às vezes, essas alterações que estão acontecendo lá do DNA, eles inativam esses mecanismos. E aí, então, quando você perde esses mecanismos, o tumor abre ou tem o seu caminho para que ele aconteça. E vê bem, se você está dependendo de alterações sucessivas do material genético dessa célula, né, o paciente está fumando, vai fazendo alteraçõezinhas, para os carcinógenos que estão no tabaco. Quando a célula morre, ela leva embora aquelas alterações. Se ela duplica, ela passa para a próxima geração. Portanto, a célula morrer, a célula epitelial que está exposta aos carcinógenos, principalmente do tabaco, da associação do tabaco e do álcool, a função do álcool é muito mais de solubilidade, de facilitar a penetração dos carcinógenos do tabaco, do que o álcool em si como um agente carcinógeno, né? Ele é um cocarcinogênico, ele é um facilitador do processo. Então, o principal ponto aí é essa célula morrer, porque quando ela morre, ela leva a bagunça que está dentro dela com ela. E aí, esses genes de supressão tumoral, um dos mecanismos que eles induzem e interferem é justamente fazer com que a célula morra. E isso chama apoptose. A apoptose é a morte celular programada. Cada celulinha tem o calendário dela lá, de quando ela vai entrar em necrose
espontânea, quando ela vai entrar em apoptose. E uma das coisas que acontece com a inibição dos genes de supressão tumoral ou com a transformação dos proto-oncogenes e oncogenes é a célula perder o calendário. Ela não vai entrar em apoptose. E aí, ela não deixa de existir, e no momento que ela perde esse mecanismo de apoptose, as alterações genéticas que ela tem continuam com ela. E ela vai passar adiante. Então, agora, eu quero fazer o resgate lá para a história do ciclo celular que a gente comentou antes ali na carona do comentário do Rodrigo ali das alterações que eu disse que eu ia fazer um gancho que era importante. Lembra, isso é biologia lá da oitava série, né? Ensino médio, a gente precisa puxar isso aí. Ciclo celular da mitose, né? Como é que a célula duplicava? Tinha aquelas fasezinhas lá que o professor desenhava um quadrinho lá. Então tinha G1, S, G2 e aí a fase da mitose. O que acontece nessa parada aí? G1 e G2 quer dizer gap. Gap é espaço, quer dizer, ela não está fazendo nada. Não está fazendo nada em termos. Ela não está ativa na fase da mitose ainda, mas ela está fazendo algumas funções. Aí, entre G1 e G2, tem a fase S, que é a fase de síntese. O que ela está fazendo, a célula, na fase de síntese? Ela está duplicando o DNA. E aí é uma fase muito importante, porque é uma fase onde ela faz reparos, existem muitos mecanismos de conferência para ver se o DNA está passando direitinho, e aí, então, quando rompe esses mecanismos, ou não é, a verificação ali não funciona da transcrição do DNA, é que acaba passando essas alterações. Aí entra na fase de G2 e aí entra na fase de mitose propriamente dita. Mas a primeira delas é a G1. O que acontece lá no G1? No G1, se a célula está com alterações, é lá que ela vai entrar em apoptose. Na fase G1, é lá que ela vai deixar de existir. Quem é a célula? A célula não, quem é o gene que vai induzir esse processo de apoptose? Todo mundo já ouviu falar. Quando se fala em tumor, é o termo da moda falar disso, que é a tal da proteína P53. Sempre que vai falar de carcinogênese, assim, aparece duas perguntas, é o HPV e a proteína P53. Bom, o que acontece na proteína P53? Na verdade, é um gene. O gene chama TP53, é o nome que deram para esse gene que está lá no DNA. E por que ele chama TP53? Porque ele é uma proteína, ele induz, ele mostra como fabrica uma proteína de transcrição. E essa proteína tinha o peso molecular de 53 mil unidades de medir peso molecular. Por isso ela ficou com o nome P53. Então, quando você perde o gene, ou o gene TP53 é inativado, você vai perder a função dessa proteína P53, que é justamente colocar a célula em apoptose. E aí, quando ela necrosa, ela leva junto as alterações genéticas. O que foi descoberto nessa parada? Então, bom, de novo, é aquele raciocínio que há pouco citamos. Não é ruim você ter a P53, não, você tem que ter. O problema é que você perde ela. Da mesma maneira, quando você perde os oncogenes, os proto-oncogenes, eles viram oncogenes. Você tem que ter os genes de inibição carcinogênica, e se você perde esses genes, aí o tumor vai adiante. Então, a grande parte dos tumores, pessoal, eles acabam acontecendo porque a gente perde mecanismos. A gente vai perdendo as travas. Como a gente vai perdendo as travas? Muitas vezes a gente vai perdendo as travas e esses mecanismos de controle por alteração no material genético, por problemas de transcrição ou por indução daqueles carcinogênicos. Aí, então, quando você perde esse fator de transcrição, que é a proteína, então, P53, resultado da produção desse gene, que você vai ter, então, uma célula que não vai entrar em apoptose e vai passar adiante as anomalias dela. E aí, aquela questão que a gente discutia de ir acumulando alterações, ela vai acontecer e essa célula vai passar as esquisitices dela para as células que ela vai dar origem. E daqui a pouco essas esquisitices vão ser tantas, e aí volta a história do ciclo celular, que ela não fica mais lá em G1, em S, G2, ela esquece essa fase aí, que ela tinha que respeitar
a vidinha dela, ela vai estar sempre duplicando, sempre duplicando, sempre duplicando. E chega um momento que essa loucura vai ser tanta que ela não vai duplicar mais em duas. Tem algumas situações que uma célula tumoral ela pode acabar originando mais 3 ou mais 4 células, né? Um fenômeno que nós chamamos de mitoses atípicas. E aí o tumor vai ser mais indiferenciado ainda e mais agressivo ainda. Travou. Rodrigo reclamou que travou. Assim, aqui para mim parece que está legal. Vocês podem sinalizar como é que está. Olha, doutor Fetter, plantodontista. Vocês podem sinalizar aí se a transmissão está legal para vocês. Aqui, para mim, aparentemente está tudo bem. Facebook também me parece que está legal. Beleza? Alguém dá um sinalzinho? Tá legal? Então tá. A Valéria fez um sinal para nós ali. Vamos continuar. A Ana Cláudia também já nos avisou. Muito bem. Falávamos, então, da célula que agora está estabelecida e que agora ela é uma célula tumoral e ela vai sofrer, obrigado, gente, vai sofrer essa expansão clonal. E aí, então, Rodrigo, vem aquela fase lá que você estava descrevendo, que você tem a fase, então, da iniciação celular, que é tudo isso que a gente descreveu, da promoção e da iniciação celular, e agora você vai ter, então, a fase de crescimento e manifestação, onde aquelas celulinhas vão acabar constituindo algum volume, e aí, clinicamente, a gente vai ter a manifestação do tumor. Muito bem. Bota tudo isso dentro da boca, carcinoma espinocelular, 90% a 95% dos tumores de boca, absolutamente esse processo, né? Esse é o processo que, sem dúvida nenhuma, ocorre com carcinoma espinocelular, com maior ou menor intensidade, lembrando sempre que o material genético ele pode sofrer mutações aleatórias. As mutações do material genético, elas não dependem só de fator predisponente, porque as células estão se duplicando a todo momento. Como elas estão se duplicando a todo momento, a qualquer um desses eventos, elas podem errar e induzir ou aparecer o tumor. Bom, agora lembra do epitélio, da mucosa da boca. Como é que o epitélio se renova na mucosa bucal? Ele se renova só na camada basal, você não tem mitose no meio do epitélio. Se a gente lembrar lá da histologia da faculdade, as célulazinhas, elas duplicavam na camada basal, e se fosse um epitélio ceratinizado, ela começava a subir e se impregnar de ceratina, e se não fosse um epitélio ceratinizado, ela só ia subindo até descamar, sem se impregnar de ceratina, considerando os epitélios estratificados. A gente tem epitélios especializados também na mucosa, e alguns são especializados e ceratinizados, como, por exemplo, a língua, o dorso da língua, mas, enfim, não tem muita variação nisso. A mitose, ela vai acontecer sempre na camada basal, que é o compartimento genitor do epitélio. E dali para cima, então, não adianta mais ter alteração genética, alteração do material genético da célula, enquanto ela é viável, porque ela não duplica mais. Ela duplica só lá na camada basal, só lá no compartimento genitor do epitélio. Não, bacana, né? Chamar a camada basal. Compartimento genitor do epitélio, onde estão as células mães. Agora está, foi umas 3 vezes. Eu percebi aqui, mas eu acho que encaixou de novo. Então, quando essa célula duplica lá na camada basal, ela tem 2 possibilidades para a vidinha dela, 2 carreiras a seguir, só 2 carreiras a seguir. Ou ela vai seguir as camadas, os estratos do epitélio, e vai descamar, ou ela vai ficar lá na camada basal, para ser uma célula mãe, para continuar renovando esse epitélio, para continuar duplicando e mantendo a existência e a integridade desse epitélio. Pois bem, se toda essa história que a gente contou até agora, das alterações genéticas que aconteceram, da iniciação, da promoção, parará, acontecer numa célula daquelas que vai ficar lá, no compartimento genitor, nós teremos o carcinoma basocelular. E se isso vai acontecer numa das células que vai descamar, que vai seguir a história natural do epitélio, nós teremos um carcinoma espinocelular. Então, na verdade, a gente disse que a célula ela vai escolher a carreira dela, ela não vai escolher, né? Isso aí é programação genética.
Então, se a programação genética dela tá para ser de célula que descama, é carcinoma espinocelular, carcinoma epidermoide. Se a programação genética dela tá para ser, que vai ser uma célula mãe lá, vai ficar na camada basal, é carcinoma basocelular. Imaginem vocês o que acontece mais. Acontece mais da célula tá programada para descamar ou para ficar lá, mais estável, duplicando? É claro que tem muito mais célula descamando. Por isso que a gente vai ter muito mais carcinoma espinocelular. A ponto de nem se considerar a descrição ou estudo de carcinoma basocelular dentro da boca. É raríssimo isso acontecer. É tão raro que quando você tem um carcinoma basocelular dentro da boca, você acaba publicando o caso, de tão inusitado que isso é. Ao contrário do que acontece na pele. Na pele, normalmente acontece carcinomas basocelulares, que são chamados, então, câncer de pele, e que tem um prognóstico muito melhor que o carcinoma espinocelular. Um comportamento muito mais tranquilo do ponto de vista de controle e de recidiva do tumor. E olha só que coisa interessante, né? A oncogênese é sempre muito intrigante. E se aí você pega o lábio, onde você tem uma mucosa de transição, uma parte do lábio quer ser pele, outra parte quer ser mucosa, né? Que é justamente a parte do vermelhão do lábio. E aí, normalmente você descreve separadamente o carcinoma de lábio, né? Você fala, câncer de boca e câncer de lábio. Mas é carcinoma espinocelular também. E talvez pudéssemos pensar, né, que haveria uma maior possibilidade de acontecer carcinoma basocelular no lábio, mas não é assim que acontece. No lábio vai ser carcinoma espinocelular. Acontece que o fator predisponente aí é a radiação ultravioleta, é o sol. E a capacidade da radiação ultravioleta induzir essas alterações genéticas, ela é muito menor do que as substâncias carcinogênicas do tabaco. Por isso, demora muito mais tempo para o paciente desenvolver carcinoma espinocelular no lábio. E acaba sendo lesões que são mais diferenciadas e, por consequência, tem um prognóstico melhor e você vai ter pacientes com uma faixa etária um pouco mais alta, pacientes um pouco mais velhos, para os casos de carcinoma espinocelular no lábio. E aí o câncer de lábio tem uma questão importante que é a produção de melanina. Então, pacientes que têm a pele mais escura, eles têm menos risco porque eles têm uma proteção natural. E aí, então, vale para o carcinoma espinocelular no lábio as mesmas questões de proteção para o câncer de pele. É usar protetor solar como barreira química, é usar chapéu e boné como barreira física. Qual a diferença do carcinoma espinocelular do lábio e carcinoma vermelhão do lábio? É só o nome, é a mesma lesão. Do ponto de vista do carcinoma epidermoide, você vai ter uma variação significativa, Cláudia, que é você ter o carcinoma verrucoso. O carcinoma verrucoso é uma variante do carcinoma espinocelular que dá dentro da boca também costuma aparecer em pacientes mais velhos, e ele tem um comportamento biológico muito mais tranquilo e dificilmente dá metástases. Portanto, ele tem um prognóstico muito melhor. Então, se você receber um laudo de carcinoma verrucoso, isso é bom, é melhor, né, do que se fosse um carcinoma espinocelular clássico convencional. Uma outra questão, o aspecto clínico é o mesmo, só diferencia microscopicamente? Sim. E aí é o seguinte, ó, essa questão da diferenciação microscópica, que a pergunta que o Marcelo fez, ela é muito importante, porque ela determina a agressividade do tumor. E aí, eu gostaria de fazer um paralelo entre você ter a comparação microscópica do carcinoma espinocelular e das leucoplasias. Porque quando você faz a biópsia de uma leucoplasia, você pode receber lá uma lista de alterações microscópicas, atipia, cantose. A atipia é mais significativa que o resto, mas você não consegue, com isso, estabelecer um prognóstico seguro para o paciente. Agora, quando você recebe a caracterização microscópica do carcinoma espinocelular, você consegue ter uma boa antecipação do prognóstico desse tumor. Claro, não é só isso que influencia. Influencia localização, tamanho do tumor, metástases, enfim, um conjunto de outras situações.
Mas, e aí, a gente não pode confundir. Às vezes a gente vê assim, o coitado do paciente recebeu um laudo lá e o tumor é muito diferenciado. E isso é melhor. Bom não pode dizer, né? Mas é melhor. Porque quando você diz que um tumor é muito diferenciado, você está dizendo que ele é mais semelhante ao tecido que lhe deu origem. Se ele é mais semelhante ao tecido que lhe deu origem, ele está gastando energia, tempo e potencial na diferenciação. E aí gasta menos na multiplicação. O contrário é tanto pior. Se você recebe um laudo lá, tumor, carcinoma espinocelular indiferenciado, isso significa que o tumor é muito mais agressivo. Ele é muito mais diferente do epitélio que lhe deu origem. E aí ele gasta muito menos da energia dele se diferenciando, ficando parecido com o outro, e gasta muito mais do seu tempo e do seu consumo metabólico apenas multiplicando. Então, um tumor indiferenciado é muito mais agressivo. Um tumor diferenciado é menos agressivo, e é claro que isso vai impactar no tratamento. A gente precisa saber disso, mas no momento que a gente recebe um laudo com o diagnóstico de uma lesão maligna, o tratamento é médico, isso é lei, a gente não pode tratar lesões malignas. Não interessa a localização da lesão e não interessa o tamanho da lesão. Isso é ato médico e é regulamentado. Se você suspeita que a lesão é maligna, o que você deve fazer é uma biópsia parcial e nunca fazer uma biópsia total, por um aspecto legal extremamente importante. Repete, por favor. A parte da diferenciação, então, é o seguinte, ó. O que o epitélio faz? O epitélio faz ceratina, normalmente. E como é que é o aspecto do epitélio? É monótono. A parede de azulejo, olha ali, tudo igualzinho. Quando você tem um tumor maligno, um carcinoma, que tem esse jeitão, as células elas estão lá dentro do conjuntivo, mas elas são tudo parecidas, porque se elas não estiverem lá dentro do conjuntivo, não é um tumor maligno, não teve invasão. Então você tem essas células todas lá dentro do conjuntivo, elas são todas iguaizinhas, assim como ilhas de azulejo, tudo parecidinha. E lá no meio você acha ceratina. Está no lugar errado, ceratina, está lá no meio do conjuntivo. Mas ele está fazendo ceratina, está fabricando, ele está envolvido com isso. Isso quer dizer que ele é mais parecido com o epitélio que ele deu origem. Portanto, ele é mais diferenciado. Está fazendo especialização, está assistindo live, está fazendo mestrado, doutorado. Cara, se faz tudo isso, não sobra tempo para reproduzir. A gente sabe, não sobra tempo para reproduzir, porque está se diferenciando. E aí ele é menos agressivo. Agora, o oposto. Você olha lá no conjuntivo e é uma bagunça. Aquela população celular que está invadindo o tecido conjuntivo, eles são muito diferentes um do outro. Não tem mais um jeito de parede de azulejo. Não, cada um tem uma cara. É que nem você andar no saguão do aeroporto. É um diferente do outro. Ninguém se parece lá. Você não encontra ceratina, você não encontra a organização dessas células. Está todo mundo espalhado e um diferente do outro. Então, esse é um tumor que é indiferenciado. Ele não está fazendo mestrado, especialização, assistindo live, coisa nenhuma. Ele está gastando o tempo e a energia dele apenas se reproduzindo. Apenas na replicação celular. Está gastando a competência metabólica dele, que é enorme, e está gastando o tempo junto com a competência metabólica em crescer mais e mais e mais e mais e mais. E é óbvio que quanto mais ele cresce, mais ele compete metabolicamente com os tecidos normais e mais vai reproduzir ainda. Porque lembra de um momento que a gente disse que o crescimento tumoral ele vai se dar em PG. Então, se você tem 1.000 células hoje, amanhã você vai ter 4.000 e não 1.200, né? Se deu certo a minha explicação, Marcelo, dá um sinalzinho aí, senão a gente tenta de novo. E explica essa questão da diferenciação e de ser diferenciado ou indiferenciado. O que mais que vai influenciar no prognóstico do tumor? A posição, quanto mais posterior, mais chance de metástase. Então, quanto mais para frente dentro da boca, o prognóstico é melhor. Quanto mais posterior, a drenagem linfática vai ficando mais rica, e aí mais chance de você ter metástase ali, beleza. Ana Cláudia, a agressividade também tem a ver com invasão de estruturas adjacentes. Perfeito, a agressividade vai te determinar a infiltração,
que é essa invasão das estruturas adjacentes, e vai te dar o outro ponto que eu queria comentar agora, que é a questão da metástase. Uma das características dos tumores é o que a gente chama perda de adesividade. Uma celulinha grudadinha na outra ali através das moléculas de adesão. Existem 3 tipos, a grosso modo, de moléculas de adesão, e um deles é que faz essa conexão célula-célula, o outro faz conexão célula-tecido, e a outra que usa para fazer diapedese no processo inflamatório. Grosso modo, a molécula de adesão faz isso, é uma proteína na membrana da célula, e aí, na célula tumoral, essas moléculas de adesão, elas diminuem a sua atividade para manter célula a célula. Então, isso vai resultar no que a gente descreve classicamente como perda da adesividade celular. E se você já fez uma biópsia num carcinoma na boca, você percebeu como ele é friável e como, às vezes, é difícil suturar depois que a gente faz a biópsia, porque o fio de sutura corta o tumor quando a gente vai fechar o nó. E isso acontece do fio de sutura, a gente tem que fazer sempre pontos em massa, fazer a agulha passar lá longe, ou fazer ponto em U, para você dividir a tensão, justamente por causa dessa perda de adesividade celular. E é essa perda de adesividade que possibilita a infiltração, possibilita que a célula como que se solte, entre aspas, né, se solte e consiga deslocar no tecido. E a consequência posterior disso é você ter a metástase, que quem drena tudo que sobra no tecido, né, o esgoto do tecido, é o sistema linfático. Tudo que sobra ali de metabolismo, de processo inflamatório, de coisa, vai para o sistema linfático. O sistema linfático vai juntando tudo aquilo e devolve no sistema venoso. E aí vai filtrar lá no rim. Então, a célula tumoral acaba sendo drenada por um desses vasos linfáticos e aí acaba embolizando e tranca num linfonodo. Esse é o mecanismo de metástase para o câncer de boca, carcinoma espinocelular, no geral também. Sarcomas, que são os tumores de origem conjuntiva, eles costumam dar metástases por via sanguínea, é outro processo. Quando você cita o conjuntivo, você se refere a neoplasias malignas de origem nesse tecido, que são sarcomas? Não, Rodrigo, eu estou me referindo aos carcinomas, porque para que você tenha um tumor maligno, caracterize o carcinoma como câncer, né, como caranguejo, como as garras do caranguejo que entram para dentro do tecido, e daí é o nome câncer, você precisa que ele não esteja no compartimento dele. Se você tiver todas essas alterações celulares que a gente descreveu da célula maligna, e isso ainda está dentro do epitélio, você tem displasia epitelial severa, também conhecida como carcinoma in situ. Todas as alterações, mas não houve invasão. Para ser câncer, tem que ter a invasão do tecido conjuntivo. Então, eu estou justamente me referindo a todas essas células epiteliais alteradas que passaram para dentro do conjuntivo. E aí você vai descrever isso como o rompimento da membrana basal. Membrana basal, não camada basal. Camada basal é aquilo que nós já descrevemos como o compartimento genitor do epitélio. A membrana basal, ela está logo abaixo da camada basal e ela é uma estrutura do tecido conjuntivo. Portanto, você precisa que uma célula maligna passe essa membrana basal. Isso é invasão. E quando você tem invasão, você tem o principal sinal da malignidade, que é um tecido entrar para dentro do outro. É essa invasão que caracteriza a malignidade, que você também pode chamar isso de infiltração. Então, estou justamente me referindo às células epiteliais alteradas que invadiram o tecido conjuntivo. Os sarcomas, aí, as alterações são próprias lá das células do tecido conjuntivo, e aí é um universo gigantesco de lesão. Você vai, a leucemia é uma forma de sarcoma, você vai ter os linfomas, que são muitos tipos diferentes. Hoje está tão rica o entendimento e a classificação dos linfomas, porque isso está sendo feito através de imunistoquímica, você marca as proteínas, né? É tudo bem diferente essa questão. Muito bem. Aí, comentava a questão das metástases, essa célula fica presa lá no linfonodo e num determinado momento, se o paciente tiver sorte, o sistema imunológico percebe, reconhece e destrói. Mas se não, ela acaba duplicando lá
Lembra que uma das características justamente da célula tumoral é não respeitar o ciclo celular, né? O G1, o S, o G2 e a fase de mitose, é viver sempre nessa loucura. Então, ela fica presa lá, ela não está mais usando o calendário dela, e ela duplica, e aí você tem a infiltração do linfonodo e você tem a metástase acontecendo. Pode repetir, Cláudia, essa questão da invasão da membrana celular e da camada, da membrana basal e da camada basal, é isso? Principal característica histológica para a diferenciação da variação seria o rompimento da membrana basal. Mas vê bem, a gente precisa fazer um entendimento. É assim, é isso aí. Mas uma coisa que você precisa caracterizar é a atipia celular, as células serem diferentes. Na verdade, você não vai ter um critério exclusivo. Você vai ter todas as alterações, mas você precisa, sim, identificar essa invasão do conjuntivo, esse rompimento da membrana basal. Porque senão você não tem invasão, aí você está frente a um carcinoma in situ ou uma displasia epitelial severa. Como vai ser tratado um paciente com carcinoma in situ ou com displasia epitelial severa? Ele vai ser tratado como se fosse um paciente de carcinoma. Por quê? É um professor de patologia no Chile, chama o professor Gigu. O professor Gigu, ele descreve o carcinoma in situ como uma lesão que falta 5 minutos para ser um carcinoma. Falta só ele passar uma perna para o outro lado da fronteira. Imagina fronteira seca, de um lado da avenida é um país, do outro lado é outro, né? Falta só passar um pé para ele estar do lado de lá. Por isso que você faz uma biópsia e não sabe se logo depois da biópsia já não tem área de invasão, porque essa biópsia normalmente é parcial, né? Por isso o paciente com carcinoma in situ, ele é tratado como se fosse um paciente que tem câncer já. Sim, me disse aqui a Cláudia. Entendeu, Andressa? Bom, vamos lá. Cláudia, é o seguinte, membrana basal é a estrutura do tecido conjuntivo. Camada basal, está aqui em cima, é a estrutura do epitélio. As alterações para o carcinoma estão acontecendo aqui no epitélio, aqui. Mas daqui a pouco, uma das características também da célula tumoral é a perda de polaridade. O que é a perda de polaridade? Ela perde a bússola, modernamente ela perde o GPS. Ela perde o GPS, ela tinha que subir para descamar e ela vai para o outro lado. Rompe a membrana basal e entra no conjuntivo. É isso. Quando uma célula rompe a membrana basal e entra no tecido conjuntivo, uma célula epitelial, ela está infiltrando o tecido conjuntivo e aí é maligno. Não tem outra alternativa. A célula epitelial ela não entra para lá enganada. Existem muitas barreiras onde as principais são essas moléculas de adesão que fazem uma célula ficar grudada na outra e que fazem as células da camada basal ficarem ancoradas na membrana basal. E se não fosse assim, a gente caminhava por aí caindo aos pedaços. Essas moléculas de adesão que garantem isso. Aí a célula maligna consegue romper esse processo e entra lá para dentro. Certo? Isso aí, transição epitélio-mesênquima, perfeita, Ana Cláudia. Quando você tem a violação dessa transição epitélio-mesênquima, que aí você está frente a uma lesão maligna. O que mais? Bom, aspecto clínico. Eu tenho algumas questões do aspecto clínico. Eu disse no início que a gente ia focar um pouco mais nessa questão bioquímica, o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero destacar algumas coisas importantes do aspecto clínico. Pessoal, quando a gente examina ulcerações na boca, a gente tem que tocar o paciente. É importante desenvolver essa habilidade táctil. Não tem como transferir isso. Ninguém vai poder ensinar o tato. Pode ensinar vocês a palpação, a como fazer, mas a sensação, a sensibilidade, cada um de nós tem que desenvolver. O que ocorre no caso de lesões que previamente eram benignas e ocorre malignização. Alteração genética, foi somando, e aí um cartão na loteria, todo mundo tem para ser sorteado, que é o DNA. Aí vai atuando carcinogênicos, fatores predisponentes, e a célula vai comprando mais cartões de loteria. Com o passar do tempo, acumula tanta alteração, basicamente o mesmo processo de indução. Mas aí, então, pessoal, você vai ter
que desenvolver a habilidade semiotécnica, e isso a gente faz tocando no paciente, sentindo a consistência da lesão. Você precisa perceber que o carcinoma ele é uma lesão endurecida e que não dói, e que ao você observar a borda da lesão, você consegue perceber que ela tem uma coloração que é um pouquinho mais eritematosa, tem uma borda que é um pouco mais avermelhada. Às vezes isso é muito evidente, às vezes isso é gritante, mas muitas vezes isso é sutil e você precisa treinar o olho. Se você treinar o olho para reconhecer essas nuances que o carcinoma vai apresentar por causa dessa infiltração, você vai cada vez desenvolvendo melhor o seu exame físico e a sua habilidade de reconhecimento. Você vai ter menos dúvida de quando você precisa imediatamente fazer uma biópsia e quando não deve ser um carcinoma e você pode tentar outra forma terapêutica. Há um medo muito grande, que a gente percebe isso nas conversas com os colegas, de que tudo é lesão maligna na boca. Mas esse medo, essa insegurança, ela vem justamente dessa dificuldade de reconhecimento, que a gente desenvolve observando com muito critério a lesão, e se você fotografar, depois usa o recurso de ampliar a imagem, e aí você vai ver muito mais detalhe. E isso é algo que tem que ser incorporado na nossa prática, no nosso exame físico. Por isso que a questão de palpar também é uma habilidade que cada um tem que desenvolver. Quando o câncer está um pouquinho maior, o carcinoma espinocelular, ele tem cheiro. E também isso é um dado semiotécnico importante que a gente precisa aprender a reconhecer. O câncer tem cheiro. De onde é o cheiro? O cheiro é de necrose. O tumor cresce tão rápido que as porções centrais tendem a necrosar. E aí que vem o odor fétido. E, aliás, na hora de fazer a biópsia, evita biopsiar o centro da lesão, porque pode ser área só de necrose e o patologista vai ter mais dificuldade. Mas nas bordas você tem chance de pegar uma expressão microscópica melhor da lesão para ser observada pelo patologista e o seu laudo vai ser mais fácil, mais confiável. Carcinoma espinocelular na língua lateral, dói quando está avançado, no início não dói, Cláudio. E a respeito disso, né, questão de concurso, a melhor live que já tive, muito obrigado, mano. Questão de concurso que cai, qual é a localização prevalente do carcinoma espinocelular? É língua, justamente o teu caso, né? Epidemiologicamente. Quer saber estatística, quanto está no teu estado, nas capitais? Entra no site do INCA, tem tudo lá, sempre atualizado, inca.gov.br, Instituto Nacional do Câncer. Tem bastante informação lá, tem inclusive material para distribuir para o paciente, né? Coisas bem legais. Pessoal, a gente tem mais 2 minutos. Quero reforçar os convites para vocês se inscreverem no YouTube, aqui no perfil do Instagram, aqui no perfil do Facebook, que a gente está fazendo a transmissão simultânea. Me segue. Lá no YouTube tem um monte de vídeo desse conteúdo que eu gravei em outras épocas, falando de carcinogênese, falando de exame, falando um monte de coisa referente a câncer. É só procurar e assistir lá. E para quem chegou depois, eu quero convidar para participar do workshop que a gente vai fazer na sequência das lives, gratuito também, dia 11, 13 e 15 de maio. Só tem que se inscrever. Ainda não está o link lá no YouTube, mas aqui no perfil do Instagram já está ali onde diz Linktree. Clica ali, vai abrir uma outra janelinha que vai estar ali workshop avançando com estomatologia, que é justamente para a gente aprender a aplicar tudo isso que a gente está discutindo e conversando nessas lives, né? Está um monte de conhecimento, mas como eu aplico isso no consultório, como eu faço para monetizar a estomatologia, para ganhar dinheiro com estomatologia, e esse workshop vai ser voltado para isso, é de graça também, 11, 13 e 15 de maio, só tem que se inscrever, clica na bio ali, abre a janelinha, bota o teu melhor e-mail, porque não vai ser a rodo como são as lives, né? Você vai receber o link para assistir esse conteúdo no seu e-mail. Então, bota um e-mail bom, clica confirmando a inscrição, se não fizer esses passos, aí você não consegue acessar o conteúdo do workshop. Precisa essa inscrição prévia. Excelente aula, muito obrigado. Adorei, professor, que bom. Cada vez melhor. Exagero teu, Ana Cláudia, só porque tu é minha amiga. Ótimo, muito bom. Legal que o pessoal gostou. Aprendendo muito com você. Obrigado. Estamos trabalhando sério. Xaxá, maravilhoso. Obrigado, Xaxá. Obrigado, pessoal. A gente está aí com
20 e poucos segundos. Amanhã, laser terapia. Teremos uma convidada, a doutora Ana Cláudia conhece bem, nossa convidada vai ser a doutora Alessandra Kuhn, da Almagro, vai conversar sobre tudo de laser terapia, aplicação em todas as especialidades, então convida a galera que faz endo, que faz prótese, que faz DTM, que faz tudo. A doutora Alessandra tem uma grande experiência